Oi, gente! Estamos iniciando mais um Talk com Edna Esmeraldino, Michele Gonçalves, e hoje a gente tem uma convidada linda, que daqui a pouco a gente apresenta. Mas antes da gente começar, a gente já vai para aquele papo chato de se inscreva no canal, dá um like. Mas é verdade, se vocês gostam do conteúdo, querem que a gente continue aqui falando com vocês, trazendo assuntos pertinentes e relevantes para vocês, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Se vocês gostam da gente... aí já é forçar a amizade. Não precisa gostar da gente. Gostando do conteúdo, tá ótimo, tá? Já curte. A gente pedir, daí vai diminuir o tanto de gente que vai se inscrever no canal. Melhor deixar quieto. E vamos pedir então pra galera já deixar o comentário, feedbacks. A gente quer saber. A gente tem recebido bastante perguntas. A gente quer saber a opinião das pessoas, quanto aos conteúdos e o que mais você gostaria que a gente trouxesse aqui também. Isso mesmo. E eu quero falar sobre o tema de hoje. Nós vamos falar sobre assédio sexual infantil. Ai, nossa, pesado, né? Falar dessa maneira. Chega a doer, Edna, no coração falar. Mas dói mais, Michele, quem passa por isso. Dói mais uma mãe que sente isso na pele. Eu passei alguns anos atrás, como profissional, uma situação bem desafiadora e o que me levou a procurar até a formação em hipnóloga, como hipnóloga clínica, uma das minhas formações, eu sou psicanalista clínica e dentro das minhas formações eu tenho hipnose. Faço hipnose clínica. E vou justificar para vocês o porquê. Sempre achei um pouco, né? As pessoas têm um pouco de preconceito com a hipnose, acho que é para manipular os outros. Mas eu sou palestrante e fui fazer uma palestra numa cidade bem pequenininha do interior de Santa Catarina. E uma mãe veio me procurar, Michele, uma mãe bem jovem, de 23 anos, com uma filha bebê de 6 meses de idade que foi estuprada, violentada, um bebê de 6 meses pelo filho da babá, de 14 anos, por uma criança. E essa mãe estava em desespero, já havia tentado suicídio, tomando medicação e extremamente preocupada com ela e com o bebê. Eu me senti péssima, para não dizer outra palavra, porque eu não tinha dentro da psicanálise, dentro só da psicologia, não havia, pensei, analisei, eu não tinha o que dizer para ela, faça isso que isto ajuda. Quais palavras, né? O que dizer para uma mãe que passa por isso? Né? Então, por isso até que eu coloquei essa palavra já logo de cara, violência, abuso sexual infantil. É pesado? Não tenha dúvida, mas é mais pesado as pessoas que passam por isso. É mais pesado as crianças que sofrem esse tipo de situação sem terem noção do que se trata, né? E durante todos esses anos, enfim, trabalhando com pessoas, eu busquei, então, alguma técnica que pudesse trabalhar tanto o psicológico da mãe de forma rápida, né, quanto dessa criança, porque a gente sabe os efeitos que isso vai trazer no futuro de uma criança, e ali eu me senti impotente, não havia nada que eu pudesse fazer, eu falei, não, preciso buscar algo, então eu fui estudar hipnose clínica para tratar casos específicos como esse, né, que eu tenho encontrado bastante, e muitas vezes em adultos que sofreram isso na infância, homens. Eu atendi um paciente que sofreu violência sexual por parte do próprio pai. Você sabe o que é isso? Acredito que muita gente sabe do que eu estou falando. E isso é triste, porque as pessoas não falam a respeito disso. Coisas dolorosas são escondidas debaixo do tapete, a mãe não fala, o pai não fala, professores ficam cheios de dedos para abordar esse tema e a gente precisa falar a respeito disso. Quando nós pensamos, né, Michele, em criar esse canal, uma das coisas que a gente falou, a gente vai tentar brincar, se divertir, porque a gente é assim, né? A gente tá o tempo todo rindo, mas a gente sabia que teriam assuntos que seriam pesados e a gente queria abordar esses assuntos, né, para falar a respeito disso e principalmente eu acredito que o melhor remédio sempre é a prevenção. Então é trazer esclarecimento para que as pessoas aprendam um pouquinho como prevenir. Dá para prevenir, o que fazer.
E aí, sempre pensamos em abordar esse tema, já estava no nosso script, e alguns dias atrás eu recebi um kitzinho lindo, que eu fiquei apaixonada, e acabou trazendo e antecipando o nosso assunto. E eu quero falar sobre ele para a gente falar sobre a nossa convidada. Eu recebi este livro, lindo, Não Toque no Meu Corpinho, e ele veio com uma caneca maravilhosa, e aliás, eu preciso de outro kit, porque eu estava com visita na minha casa que foi embora e levou o livro e a caneca, já fiquei sem. Então eu preciso de outro kit. E é um livro lindo, Não Toque no Meu Corpinho, a gente já vai falar com a escritora, entender todo o percurso do livro, como esse livro nasceu, para que ele traga, eu já li o livro, ele é lindo, fantástico, achei ele incrível, super bem ilustrado, uma linguagem fácil de se entender. E a gente vai conversar um pouquinho com nossa convidada, apresente, Michele. É a Elaine Costa. Nani Costa. Ela gosta de ser chamada de Nani Costa. Mas eu perguntei para ela antes como que ela queria ser apresentada. Ah, mas profissionalmente. É o nome artístico. É, nome artístico Nani Costa. Ela é escritora e neuropsicopedagoga. Nani, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Assim, foi relâmpago, né? Mal se conheceram e a gente já conseguiu trazer esse tema que, infelizmente, está em pauta e está cada vez crescendo mais. E a gente precisa, assim, conforme a Edna falou, quando a gente pensou no canal e pensou nos temas, é para que sejam quebrados tabus, é para que sejam trazidas orientações corretas de diversos assuntos com profissionais habilitados. E agora estamos aqui com uma mulher incrível, estava conversando um pouquinho nos bastidores com ela, com esse sorriso maravilhoso. Obrigada. E que a gente acredita muito que são os caminhos de Deus, né, Edna, que vão trazendo as pessoas pra gente, né? Porque eu não a conhecia pessoalmente, a gente só conversou por WhatsApp, fomos colocadas em contato até por uma amiga nossa em comum, né, pela Jaqueline Blasius, que é nossa fã também, tá sempre assistindo, curtindo aí. Obrigada, Jaque, beijo. Valeu, Jaque. E ela falou, tem uma menina incrível, que eu acho super legal, tal. Aí quando ela me deu o título, eu já olhei e já falei, nossa, tudo a ver com o tema que a gente quer abordar no podcast. Eu falei, mas vamos ler o livro, ver se é bom, né? Porque ter bom título é fácil. A capa ser bonitinha é fácil. Mas ter conteúdo, aí eu li o livro, me apaixonei, falei, a gente precisa trazer a Nani, e marquei super rápido para trazê-la, porque realmente é um assunto que a gente precisa abordar. As crianças, a maioria das crianças que passam por esse tipo de situação, né, são dos 0 até os 7 anos de idade, um período ali que a maioria delas não tem consciência do que está acontecendo. Então a criança sente uma energia sexual que não é habitual a ela não tem... Nossa. Estou sempre aqui falando sobre a sexualidade, que é uma necessidade fisiológica. E na criança, ela tem um período para se manifestar. Inclusive, já falamos em outro vídeo nosso que existe uma idade específica. Então, é uma linha tênue para o pai e para a mãe saber quando conversar, abordar esse assunto. Então, eu achei super pertinente para a gente falar. E eu quero começar te perguntando, Nani, quando foi que você teve a ideia de escrever o livro? Primeiramente, eu quero muito agradecer essa oportunidade incrível, né, de estar aqui e falar sobre um tema que é extremamente relevante e que nós estamos acompanhando aí notícias extremamente tristes. Os casos, né? Exatamente, assim, é impressionante. E falando um pouquinho de como surgiu, né, estudando pedagogia dentro da educação, eu atuo, né, e até comentei com a Michele, né, nos bastidores. Eu atuo na educação e pertenço à educação desde 2014, né, porque tem que ter essa questão do pertencimimento. Sim. Quando você pertence, você realmente quer fazer a diferença. E você tem propriedade também, né? É diferente. Exato. Quando você faz pedagogia, só por profissão, né? Não, eu pertenço à educação, então é minha missão, eu sou educadora. Exato. É totalmente diferente, né? Exatamente. E aí, quando eu era acadêmica, então eu vi essa questão da sexualidade acontecendo dentro das instituições. Né, a gente acaba fazendo estágios, a gente acaba observando, tinha relatos de amigas minhas, de situações, né? Porque eu sempre digo, né, sexualidade, ela não está atrelada somente ao sexo, né? Mas é como que você se enxerga, a questão de como eu me relaciono com o outro. Então, existem várias questões dentro da sexualidade. E nas escolas acontecia exatamente isso, né?
situações extremamente assim, que a gente observava que era meninos que espiavam as meninas no banheiro, né? Situações de crianças que se tocavam, né? Estavam ali naquela fase de descoberta do corpo, então ficava se tocando, a professora não sabia o que fazer, corria para coordenação também não sabia o que fazer. Aí chama os pais, né? Ai, vem cá que a gente precisa conversar. Só que qual é a conversa? Ó, seu filho fez isso, aquilo. Resolvam com ele. Né? E aí, esses pais também não têm conhecimento. Se os professores, que são os educadores, né, treinados para educar, não sabem como lidar, imagina o pai e a mãe, né, que tem essa dificuldade. E aí é importante a gente trazer um pouquinho para o lado da psicanálise, que a gente está sempre falando aqui, para o lado do comportamento, e entender que existe a sexualidade, né? Eu sempre falo aqui no canal, estou sempre trazendo esse esclarecimento. O que é a sexualidade? É uma necessidade fisiológica. Assim como a gente tem necessidade de comer, de dormir, de descansar, de falar, né? De afeto. A sexualidade é uma necessidade. E na criança, ela vai se manifestar. Ali, a partir dos 2 a 3 anos, já pode começar a se manifestar até os 5 anos. Cada criança tem um tempo que ela naturalmente vai começar a despertar a sexualidade. E aí, tem mães que dizem, mas como que eu vou saber o que é? Converse com a criança. Né? Se for o caso, perceber alguma coisa, conversa com a criança. Mas qual é o termo que você pode usar para referir isso para a criança? Ela vai sentir como se fossem uns pequenos choquinhos na região genital e ela vai começar a sentir uma atividade ali. Isso por volta dos 5 anos para frente. Perfeito. E aí ela começa a ter uma curiosidade de tocar e ver o que é aquilo ali. Tem um negocinho aqui coçando que não coçava antes. É curiosidade, é sexualidade. Né? Se ela tiver uma sexualidade saudável, ela vai começar a se tocar, a olhar de curiosidade. Só que aí mora o perigo, né? Porque essa criança, ela começa nessa fase ali dos 5 anos, começa a socializar, ir pra creche, começa a sair. Aí vai muito do que ela vivencia dentro de casa. Não é isso, Nani? Exatamente. Com certeza você, ao longo desses anos, viu de tudo. Uma sexualidade normal e uma sexualidade exacerbada. Isso. E aí, essa sexualidade exacerbada, que é a que a gente precisa prestar atenção como pai, como educador, de onde está vindo esse comportamento? É a sexualidade normal, a curiosidade que a criança tem? Ela chega e muitos pais entram em desespero. Meu Deus, meu filho está desenvolvendo um comportamento homossexual já nessa fase? Não, gente, é curiosidade. Exatamente. Ele quer olhar, peraí, eu tenho pipi, dependendo da linguagem que se utiliza, você também tem pipi? Ele quer olhar no do colega para ver. Exatamente. Adulto não tem essa, mas a criança, ela não tem ainda esse filtro, ela não tem noção, e ela tem curiosidade, então é uma curiosidade. Ele quer olhar o da menina para ver se é igual, se não é. Isso é curiosidade. Agora, quando que a gente deve prestar atenção? Quando essa criança começa a repetir atos aí mais libidinosos, assemelhando uma sexualidade adulta. Por exemplo, a menina começa a pegar algum objeto e tentar introduzir na vagina. E isso não é normal, isso não é sexualidade. Isso está demonstrando um comportamento fora do normal, que ela observou de alguém. E aí, olha a importância de pai e mãe não terem criança na sua cama. Lugar de criança é no berço. Ah, mas ele é bebê e não sente. Sexualidade é uma energia. Você não sente quando você tem atração pelo teu marido, pela tua esposa? Você não sente a energia? Você não sente quando ele tá querendo sexo? Sente, a gente sente a energia. Será que o bebê não sente? Muito mais do que você pensa. A cama do casal é sagrada do casal. O lugar de criança é no seu berço. Sexualidade só se desperta na hora certa. O bebê que fica dormindo com pai e mãe, saibam disso. Pai e mãe. Ai, mas tá frio. Ai, mas isso, mais aquilo. Você está trazendo uma sexualidade numa antecipação para o seu bebê. Tá? E aí depois a gente não pode reclamar de certas coisas, porque tá trazendo uma energia que não está no momento para ser desperta. O corpo vai despertar isso naturalmente. Eu tenho conversado com educadores e eles relatam de até pais que têm relação sexual na cama porque acredita que o filho tá dormindo. Tá dormindo, mas é aí. E aí tem relação sexual, né, com a criança ali na cama. Não é saudável.
tá? Mantenha essa distância. Quer ter um filho com uma sexualidade saudável? Tenha você uma sexualidade saudável. Sexualidade entre o pai e a mãe, entre marido e mulher ali, e a criança no seu lugar específico. A criança, se ela observar, ela vai repetir. A criança não faz o que a gente manda, ela faz o que a gente faz. Um espelho, né? Né? Um espelho. Eu tenho uma afilhada pequenininha, é chocante o quanto eles são ligados. Tá lá brincando, tu não presta atenção, quando tu vê ela tá repetindo o que você vai falar, meu Deus do céu, o perigo, você não pode fazer nada perto dele. Ele é uma esponja que absorve o comportamento e vai repetir, né? Ou casos muito piores, a criança está repetindo algo que fizeram com ela. Exato. E aí, pasmem, é pesado a gente falar sobre isso, mas pai e mãe separados, é preciso prestar muita atenção. A mãe que manda o filho passar com a mãe, com o pai, tem aumentado muitos casos de abusos pelos próprios pais, de criança que vai passar o final de semana com o pai. E, isso é grave. Com esses casos também, né, todas essas situações, né, que vocês abordaram, acontece muito dentro da escola, né, então as crianças, até houve uma queda em 2020, das questões, assim, de relatos, claro que existem subnotificações, então, ele é um crime que muitas vezes não é relatado à polícia, mas na maioria dos casos, assim, em 2020 deu uma queda. Por quê? Porque as escolas estavam fechadas. Em exatamente. 2021, com a abertura, né, então houve o quê? Esse número começou a crescer, né, então assim, em 2021 a gente teve mais de 56 mil casos de estupro, 35 mil com vulneráveis, tá? Então assim, isso muitas vezes a escola recebe, né? A escola recebe e às vezes através de um desenho, a criança vai lá e fala por desenho, né? Eu sempre digo que o desenho ele fala. Só para instruir, né, Nani? O vulnerável é aquele que não tem consciência do que está acontecendo. Menores de 14. Ok? Menores de 14 anos que não têm a capacidade intelectual de saber o que é que está acontecendo. Perfeito. Tá? Só para as pessoas entenderem. A gente fala vulnerável, né? Isso, vulnerável menores de 14 anos. E aí, Nani, a questão do livro foi em que ano? Foi nesse período que você pensou em... Então, esse livro, ele estava escrito desde 2019. Nossa. E eu deixei guardadinho na gaveta. Mas por que tu decidiu escrever ele? Então, e aí através dessas situações todas, e eu estudando também essa questão da sexualidade durante a graduação, e não porque a graduação me mostrou, né? Eu até comentei com a Michelle também nos bastidores. O academicismo, ele tem algumas falhas. Por exemplo, se a gente pegar um curso de licenciatura hoje, você não vai encontrar sexualidade humana. Mas é um tema tão importante, porque assim, se os profissionais da educação passam 4, 8 horas com o seu filho, tem que entender desse assunto. Tem que entender. Porque os problemas maiores que existem numa escola são esses. Não é verdade? Perfeito. É como dentro da psicanálise, da psicologia, a gente não trabalha a sexualidade infantil. Então, eu tive que fazer uma especialização em sexualidade para aprender mais a respeito. E realmente é uma falha, porque é um problema grave. Sim, né? exatamente. E a gente tem que ter essa preocupação de olhar esse lado também. Exatamente. Né? Principalmente a área da educação, Principalmente a área da educação, né? E foi onde eu escrevi e deixei guardadinho. E você encontrava, quando você tentava pesquisar, bastante material a respeito ou não? Então, esse livro, que nem eu falei, né? Ele estava guardado, o texto na gaveta 2019. Eu produzi ele agora, porque ano passado eu comecei uma pós em sexualidade humana. Né? Que legal. Comecei a pós em sexualidade humana. Justamente por essa necessidade que por você essa percebeu. necessidade. Então, hoje eu faço a graduação em psicologia e faço uma pós em sexualidade humana também, legal, né? Complemento. E aí, eu olhei e eu digo assim, eu preciso estudar mais. Será que esse livro tá correto? Será que... Porque dentro do lúdico, ele... Pra mim, encaixava. Eu, como pedagoga, podia dizer, não, esse livro dentro do lúdico. Mas será que eu tô falando algo certo, assim? Será que é isso? Qualquer pessoa que pegue o livro vai ler, a história é linda, maravilhosa. Só que aí, profissionalmente falando, você precisa entender. Ele atende às necessidades de uma criança. Eu consigo chegar numa linguagem que a criança absorva o que eu tô tentando dizer. E isso é o complicado, né? De você pegar ali algo científico. É como a gente tenta fazer aqui, né?
sempre, através do podcast, pegar algo complexo, que é o comportamento humano, trazendo uma linguagem fácil, algo científico, e nos fazer entender por todos, né? E até então, no dia a dia, né, das isso. pessoas. Então a gente sempre fala, a gente tem uma radialista, uma psicanalista, e a gente tenta pegar tudo, fazer uma salada e deixar de maneira mais fácil para que as pessoas compreendam, né? Trazer para uma linguagem adequada. Perfeito, porque aí o que acontece hoje, né? Por que as pessoas, quando falam de educação sexual, há uma escandalização, né? Os pais, nossa, que absurdo ter educação sexual na escola, não, isso é impossível, não pode, está errado, né? Porque, infelizmente, os profissionais da educação, eles vão estudar lá 1, 2 horinhas para fazer uma aula, tá? E vão lá expor aquilo. Então, por isso que os pais ficam chocados. Nossa, o que meu filho aprendeu? Porque muitas vezes está muito voltado pro sexo. Na verdade, Nani, isso eu vou te dar minha experiência como mãe, né? Meu neném tem 18 anos, mas eu fiquei chocada quando ela chegou, ela tinha 9 anos, 8, 9 anos, ela chegou com uma camisinha feminina em casa. Eu nunca tinha visto uma, tá? Desculpa aí a ignorância, eu nunca tinha visto uma. Tinha visto na embalagem, mas nunca tinha nunca vi até hoje. Ela chegou com o negócio, mãe, olha isso aqui. Eu falei, que é isso, garota? Você tá louca e tal. A professora que deu, como assim? Ou seja, né, a educação, a maneira que se aborda está errada. Você tem que trazer a informação, mas de uma maneira lúdica e na linguagem da criança, e não sexualizar a criança, porque o que está acontecendo da maneira que é feito, né, estão sexualizando a criança. Então, estão trazendo uma informação que a criança não precisa, que é um momento específico, e aí você está gerando curiosidade. E a curiosidade hoje em dia é uma ferramenta assustadora. Porque aonde a gente tira, aonde a gente mata a curiosidade, Mi? Na internet? No Google, né? E aí eu jogo lá, eu já contei aqui, eu trabalho com palestra de sexualidade e esses tempos eu fui reformar meu material e aí, Nani, eu botei lá, eu queria a palavra sexualidade pra colocar na abertura. Que eu coloquei, apareceu um monte de vídeo pornô aberto, sexo direto, ali, e eu fiquei chocada, eu falei, que isso? Eu falei, meu Deus, eu falei, imagina, calma, né? Nem queria. Imagina, eu queria a palavra sexualidade e me apareceu vários vídeos pornôs. Na hora já me arremeteu a questão de uma criança, minha filha, antes de ser alfabetizada, já era alfabetizada digital, ela já tinha e-mail, tinha na época era Orkut, ela entrava com a chupeta na boca com 3 aninhos. Ai, meu Deus. E aí entrava no Orkut, que tinha uma fazenda feliz lá e tal, e ela já entrava. Nossa, tu imagina uma criança clicando em qualquer coisa, né, pesquisando o que ela vai ouvir falar sobre o que é sexo. Tá muito fácil hoje, né? E aí nós vamos entrar num erro gravíssimo. A criança vai aprender da pior maneira possível. O Edna, e aí você vê, a sua filha tinha 9 anos. A Sim. gente estava conversando aqui com um amigo nosso aqui, que tem quantos anos, Guilherme? Eu tenho 17. 17 anos. Você tá no 2º ano, você falou, né? Isso. 2º ano do ensino médio, e ele falou que qual é a educação sexual em sexualidade que teve na escola? Aprendeu a usar camisinha. Para então prevenção, continua da só mesma, para do mesmo prevenção jeito. às doenças sexualmente transmissíveis. Gente, pelo amor de Deus, ok, top, maravilhoso, sou casada com médico, a gente fala disso o tempo todo, o quanto a prevenção é importante. Do nada Mas você chega com... nós estamos falando de um problema seríssimo que vai afetar a vida toda do indivíduo. Uma pessoa que sofra abuso na infância, ela vai ter a sua vida toda destruída de base emocional. E, pasmem, não sei se vocês sabem ou não, mas todo abusador, todo molestador, ele foi molestado, ele foi abusado, né? Ninguém passa adiante algo que ele não sofreu. E aí que a gente entra nessa questão, né? A necessidade de ter materiais como o livro da Nani, uma linguagem simples, fácil, adequada, que você vai sentar, você não vai esperar o teu filho passar por uma violência, passar por algo que traga... Você vai chegar e trazer o livro para ele, na idadezinha que ele já estiver com 2 aninhos, 3 aninhos, vai ler o livro e deixar que isso desperte a curiosidade, ele já vai entender, é uma linguagem linda, e a Nani vai contar como ela se inspirou. Como que tu criou essa história, Nani? Então, pensando nessa questão do abuso sexual, né,
a gente sempre observa que, até inclusive, ele é uma sombra, né? Pode observar Sim. que ele é uma sombra. Aqui no livro, ele está... Isso, ele sempre está de olho na criança. Porque a gente precisa entender que, geralmente, o abusador, muitas vezes, ele não tem a face do mal. Ele não vai ser um monstro, ele não vai ter chifres. Ele vai vir dócil e vai dizer que ele vai fazer um carinho que não vai machucar a criança. Então, o livro traz uma sombra, por quê? Porque a intenção é dizer que essa pessoa pode estar próxima dela e estar observando ela. E por isso que eu sempre falo, é um livro que você vai utilizar como ferramenta, vai ler com a criança e vai explicar. E vai mostrar que ela tem uma rede de apoio. Pode ser o professor, pode ser a mãe, pode ser o pai, né? Que ela tem alguém que ela possa confiar e contar. E dentro do livro também fala, né? Para não guardar os segredos, que nem sempre o segredo é legal. Porque geralmente o abusador vem com essa, né? E como você falou, né, Nani, se você fala apenas que alguém que da sua confiança, a criança vai pensar pai e mãe. E às vezes o abusador é o próprio pai ou a própria mãe. E aí? Só que aqui o livro daí dá algumas dicas. Fala com a professora, fala com a Isso. polícia, né? Isso é muito top, muito legal. Porque traz pra criança, opa, peraí, então se quem deveria me proteger está me expondo, eu tenho pra quem pedir Tem socorro. outras pessoas, Perfeito. né? Né? Porque a criança não vai ter a brilhante ideia Não, de chamar a polícia, O chamar a cérebro dela não professora. tem essa capacidade. Não tem. Perfeito. Ô, Nani, como que o teu livro foi recebido pelos teus alunos nos cursos de pedagogia, até mesmo na internet, né? Que você tem a tua, né, teu perfil no Instagram e tudo mais. Olha, eu tenho, assim, recebido diversos elogios, né? Eu fiquei bem contente, né? Algumas pessoas falaram, Elaine, se prepara, porque você vai receber muitas críticas, é um tema meio polêmico. Enfim, eu falei, não, mas a gente precisa falar. Com certeza. Né? A gente precisa falar. Como educadores, nós precisamos trabalhar, ajudar esses pais. E mais do que tudo, né? Eu acho que ajudar as crianças, né? E elas vão se tornar adultos É dar com voz informação. para quem não tem, né? As crianças não sabem como se defender disso. Perfeito. E se a gente tem uma forma de ajudar, por que não? E de Né? repente, através aí do teu conteúdo e dessa iniciativa incrível, que também vem uma voz de dentro gritando, né, Nani? Dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, porque você mesma viu que dentro da grade curricular de um curso de pedagogia não tem educação em sexualidade para o profissional que vai estar lá com as crianças. Então, quem sabe é uma porta de entrada. Tu tens essa vontade de mudar essa grade curricular? Sim, eu sempre digo assim que quando eu entrei na educação, a professora falou assim, escrevam qual é o objetivo de vocês com a educação. Nossa, né? que legal. Foi muito forte essa frase, Uau. nossa. E aí passou o tempo e eu não sabia o que escrever. Eu digo, nossa, mas eu não sei exatamente. Posso te perguntar com quantos anos você entrou na graduação para responder essa Olha, pergunta da professora? 2014, eu tô com 37, 30 anos. Eu fiquei com muita dúvida, assim, agora, né? E aí pensei, enfim, e aí eu fui numa palestra do Cortella em Timbó, e ele disse assim, qual é o legado que você vai deixar, né? Uau. Quando você morrer? E eu falei, é isso. O meu legado é na educação. E aí eu falei para a professora, agora eu vou escrever. Meu objetivo é ajudar a transformar a educação de alguma forma. De alguma forma. Eu quero ajudar, eu quero deixar uma marca na educação. Sabe? Então eu até me emociono muito quando eu falo, sabe, sobre Com isso. certeza. Porque e esse livro é isso. Esse livro é essa marca, né? Tem outros aí também. Eu até tenho um texto pronto também já com a editora para a gente começar a trabalhar, que a criança não namora. Também um texto lúdico para que profissionais de educação, ou pais, ou enfim, quem acompanha essa criança, né? Leia com ela. Porque criança não namora. Né? Então isso é uma coisa que tem que deixar muito claro, adultizar a criança, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu até vou fazer até uma colocação aqui, a gente precisa cuidar até com aquela roupa mãe e filha. Existem roupa mãe e filha que são extremamente curtas, inadequadas para as crianças, um salto alto para a criança, né? Eu tenho uma filha, né? Você também tem uma, né, Nani? Sim. E uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado, eu sou bem perua, como dá pra ver, né? Tô sempre maquiada. E óbvio que toda criança vê batom, quer usar batom. E eu sempre falei pra ela, isto é coisa de adulto. Não é, não, é bonitinho, vamos deixar usar. Não se adultiza criança. Criança precisa ser criança.
No momento certo, quando ela tiver o que esconder, ela usa maquiagem. Isso é coisa para adulto. Esses dias eu estava no mercado, eu fiquei chocada. Um pai com uma filha, dava para ver que eram divorciados, porque ela estava contando, a mãe e o marido dela e tal, e eu só observando. A menina deveria ter uns 10 anos, mas ela estava vestida como uma adulta que vai para uma rave, de meia arrastão no mercado. De meia arrastão, uma mini saia que mal cobria a bunda, toda maquiada. Eu olhei aquilo, eu fiquei chocada. Porque era uma criança vestida como se fosse... ainda, exatamente, como se fosse uma adulta indo para uma balada. Aí, a gente está adultizando criança, tá? Antecipando uma situação que iria ser... E, na verdade, eu não estou querendo dizer que a roupa faz alguma coisa ou facilita. Não tem nada a ver com isso. Não interprete de maneira errada. Tem a ver com que a criança precisa brincar como criança, se vestir como criança e não chamar a atenção de pessoas, de pedófilos, pessoas que têm problemas psicológicos, de criminosos, que deveriam estar presos ou debaixo da terra, na minha opinião. Não sei se você sabia, Nani, em 1833, a punição para pedófilos, para pessoas que praticavam crimes sexuais, era amputação peniana. Eu acho que deveria voltar, na minha opinião. Deveria voltar, porque só assim o crime parava. Olha, essa informação é interessante, eu não sabia disso. 1833, pode pesquisar lá que vocês iam ver. Era amputava o negócio, garanto que tinha muito menos do que hoje. Infelizmente, a impunidade é muito grande. E aí a gente passa por uma situação, como a Nani estava falando, a gente comunga do mesmo sonho. A minha área é outra, eu sou da psicanálise, sou casada com um médico, e a gente fala muito a respeito. Eu tenho um projeto, que é o projeto Edna Esmeraldino, que engloba várias questões, mas a base do meu projeto é a educação. Porque se a gente investir em educação, se eu investir na educação da criança, na alimentação, educar uma criança para a alimentação, eu não preciso tratar a saúde dela lá na frente. Meu esposo é geriatra, então ele já pega as pessoas com uma idade maior e as pessoas são um poço de problemas de saúde que poderiam ser evitados se tivessem sido educadas desde criança. Não coma tanto açúcar, não tome refrigerante. Já falamos aqui num podcast sobre obesidade. Os bebês antes de 1 ano de idade, Nani, 80% já provaram refrigerante na mamadeira. Tá? Isso é um crime, deveria ser crime. Só que aonde que a gente pode trabalhar e mudar isso? Na infância, na educação. Então, a nossa educação precisa passar por uma reforma urgente. Nós não precisaríamos investir tanto em cadeias, em presídios, né? Nessa questão toda, em segurança, se a gente educasse desde pequeno que o crime não compensa, porque a gente só fala por alto, mas não existe uma educação no banco de escola a respeito disso. Então, todos os nossos problemas, quer seja, quais são os problemas básicos que a gente reclama sempre? Saúde, educação e que mais? Que os políticos sempre falam, vou investir na saúde, na educação. A violência, né? E na segurança. Saúde, educação e segurança. Todos os 3, tá? Se eliminaria ou diminuiria muito os gastos, que são os gastos maiores do país, com esses 3, e sempre é deficitário, se a gente investisse na educação. Então, investe só na educação, põe tudo que se tem para reformar o sistema de educação. Eu falo, desde que minha mãe, meu pai era professor, né? E ele sempre falava isso. Desde quando ele era professor, o método de ensino é o mesmo. Isso é um absurdo. Gente, nós estamos na era digital, tudo modernizou, menos a educação. E aí os professores, mais uma vez, os professores desesperados. Claro, aí o que a gente está falando? O professor precisa lidar com a modernidade, educar de forma moderna, mas de um jeito sistema antigo, Exato, sistema da pedra. Exato. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa gerar consciência na população. Nós precisamos, porque somos nós. O cenário que está aí, não adianta a gente reclamar dos políticos. Culpados somos nós. Quem vota somos nós. Quem cria o nosso cenário político somos nós. Então, não adianta a gente reclamar se a gente faz a coisa errada. A gente tem que cobrar a coisa certa. E a base de tudo é a educação. A base de uma sociedade saudável mentalmente, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente é a educação. Quando a gente se conscientizar disso, as coisas mudam, né, Mi? Quando a gente
querer fazer parte disso. Nós estamos, eu fiz um treinamento, Nani, para todos os professores da rede municipal de educação para desenvolver inteligência emocional. Perfeito. Você precisava ver o encantamento deles por ter uma ferramenta que possibilita eles conhecerem o próprio perfil e conhecer o perfil dos alunos e poder trazer isso, porque estou modernizando o meu sistema de educação, vou trazer isso para os alunos. Aí a gente fala com a Michele, a gente sonha, né, o nosso projeto, a gente passa por isso, trazer educação nutricional, ensinar as crianças a ser seletiva na sua alimentação, para ser igual a Michele, porque a bichinha é magrinha. Ela tá falando, E ela come brigadeiro, ela tá falando isso porque eu bolo. sou nutricionista, cara. Ela é não nutricionista por causa também, né? Ela é nutricionista, personal trainer, e daí então... imagina, né, dentro do que eu acredito, uma nutrição básica, uma usando comida de verdade, ter esse incentivo e ter esse tema transversal também dentro da educação. Sim, né? precisa, O exercício físico, né? Eu até recebi um meme essa semana que eu achei muito engraçado, não sei se eu te encaminhei ou não. Vou no psicólogo, pergunto pro psicólogo, tô cheio de problemas para resolver, tô depressiva, o que eu faço? Conselho do psicólogo. Exercício, né? Vai fazer exercício. Não gostei, troca, vou no cardiologista. Não sei o que, o que eu faço? O cardiologista manda, faça exercício físico. O psiquiatra, faça exercício físico. Minha atitude, vou comer um docinho. Todo mundo faz exercício. Eu achei o sarro, porque é mais ou menos as atitudes. Por quê? Porque não se educou esse indivíduo que você tem que seguir. Exercício físico, ele vai resolver muitos problemas, a educação nutricional vai te resolver muitos problemas, mas a gente vai afogar onde? No docinho, que vai estragar a tua saúde, vai estragar o emocional, todo o restante. Isso tudo passa pela base da educação. Né? E aí a complexidade maior de tudo isso com a educação em sexualidade, né? Exatamente. Então, é perfeito a fala, se a gente assim, pudesse né? Porque... ensinar de maneira correta, né? E para isso, claro, é necessário mudar o sistema de educação. Precisa. Sim, infelizmente, o academicismo tem essas falhas e a gente precisa mudar a matriz curricular, né? Então, é possível, sim, a gente poder dar uma educação de qualidade para esses alunos, transformar a educação, né? Tratar essa raiz, que eu sempre digo que tem que tratar a raiz dos problemas, né? Com certeza. A gente precisa trabalhar essas questões. Educação sexual, a própria nutrição, né? Mas, infelizmente, a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Não se dá o que não tem. Então, se eu não tenho inteligência emocional, como é que eu vou passar para os meus alunos? Né? Se eu não sei sobre sexualidade, como eu vou passar isso para os meus alunos? Perfeito. Né? E deixa eu só te fazer uma pergunta como mãe. Como você lidou? Porque você está fazendo o livro agora, né? Mas quando você foi mãe, você tinha já algum recurso para lidar com isso? Como que você lidou e educou teus filhos para essa área ou você não educou para isso? Depois eu já vou contar minha fase também. A minha educação eu não tinha diálogo com meus pais. Meus pais se converteram ao evangelho e bem na fase que começou a minha adolescência, né? Então, assim, eu queria sair, eu não podia, né? Essas coisas assim. Namorar, não podia. E a gente não tinha um diálogo. Hoje eu entendo. Porque eles também não tiveram, Sim, né? É como você disse, ninguém dá o que não tem. Exato. Então, assim, a cultura era difícil, né? Eles tinham uma cultura bem rígida também. Então, e não tinham a informação que nós temos hoje. Hoje a gente acesso, tem. Hoje a gente tem TV, rádio, internet, que traz a informação pulverizada para todos. Sim. Está ao acesso da mão. Na época não tinha, era rádio e olha lá, né? De quem era chique tinha TV. Isso, tinha TV, isso. E do meu tempo, porque eu sou filha de pastor evangélico também, por isso que eu me identifico com a tua história. Do meu tempo, eu nasci, meu pai já era pastor evangélico e TV era pecado, tá? Era coisa do diabo, então daí não tinha mesmo, nem rádio, nem nada, tá? Então a gente não tinha essa informação. Exato. Aí você acaba sendo, infelizmente, desculpa, esse é o termo, a gente acaba sendo bitolado. Mas é a falta da informação. A falta da informação. Então, a falta da informação. Tanto é que eu engravidei aos 17 anos. Talvez não dizer, Elaine, você sabia como engravidar? Eu não tinha noção de nada, assim, né? Então, o meu namorado, se ele subir em cima de mim pra fazer alguma coisa, tá, mas o que tá acontecendo? Eu não tinha noção, realmente eu não tinha noção que eu poderia engravidar você com aquilo tinha a tua ali. sexualidade, que é a vontade, o teu corpo pedindo aquilo. Isso. Mas se você não tem a consciência, que é o que te impede de fazer as coisas, né? O tal do livre-arbítrio, ele vem da consciência. Se você não tem consciência, você segue o que você tá sentindo. Pronto. Exato. E o mínimo, mais ainda, não saber que dali é que gera um filho. Gera um filho, sabe? Como? Não tinha a mínima noção. Não tinha noção mesmo, assim. Então, eu engravidei adolescente, né? E isso também é um problema, né? Gravidez na adolescência no sentido dos números, né? Sim, então, a gente tem
muito dentro da sala Hoje de aula. Hoje a gente tem a informação, gestantes, mas né? minha filha conta, três amigas próximas, assim, da turma engravidaram. E hoje em dia, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Então, quer dizer que a educação sexual que está sendo dada na escola não está sendo suficiente. Porque lá se ensina que existe contraceptivo, né, o anticoncepcional, a camisinha e pílula do dia seguinte. E mesmo assim não está funcionando, porque está todo mundo engravidando. Isso, porque o adolescente, né, até é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando você vai falar com o adolescente, às vezes não é falar o sexo em si, vai falar um pouco do como prevenir, é super importante. Mas a gente tem que trabalhar com ele essa questão assim, pra ele, será que é o teu momento? Será que você realmente quer isso? Tudo bem, teus hormônios estão gritando, né? Estão pedindo. Mas às vezes você não está preparado. Porque a forma como você vai colocar isso, exato, né? Porque tudo são escolhas e tem consequências, né? Dessas escolhas. Então, assim, precisa analisar tudo isso. Às vezes eu até comentei com a Michelle, né? Às vezes é uma pressão social. Sim, né? muito. Nós temos um podcast aqui que nós fizemos com adolescentes, que inclusive veio minha filha também. E eu fiz questão de trazê-la porque eu falo, todos nós temos várias falhas, mas nesse quesito eu eduquei muito bem minha filha, fico orgulhosa do trabalho que eu fiz, porque eu tive uma educação como a sua, né? Meus pais eram pastores evangélicos, então nem se falava, não se tocava no assunto. Eu não sabia o que era ser virgem, eu sempre penso o perigo que isso era, porque eu poderia ter sido abusada, molestada por alguém, eu não saberia o que era isso, né? Eu ouvi minha irmã comentando com uma amiga, fofoquinha, né? Fulana de tal não é mais virgem, deu. O que é isso, virgem? Aí eu fui perguntar pra elas, mano, o que é isso? Aí ela me contou, daí eu fiquei chocada. Isso existe? Meu Deus, eu nunca quero saber disso. Né? Eu fiquei chocada, mas eu fiquei sabendo de maneira totalmente torta. E na época não tinha Google, senão garanto que eu ia dar um Google e pesquisar. Sabe que eu nem me lembro como que eu descobri o que era isso? Não, eu fiquei sabendo dessa forma. Não sei, na novela, talvez? Talvez na novela. E eu, no meu caso, eu pensei, o dia que eu me tornar mãe, eu quero falar isso para os meus filhos, porque eu percebi o risco que eu corri, né? Não tendo a informação. Então, informação é poder. A informação te protege. É muito importante. E aí você lidou com os teus filhos, só para complementar? Isso, para complementar. Então, com toda essa experiência, né? Eles. E até vou fazer uma revelação até um pouco drástica, que minha mãe tá aqui nos estúdios, ela nem sabe disso. Aos 9 anos, eu nunca fui estuprada, mas eu fui brincar na casa de uma colega minha, e eu tinha 9 anos, e o irmão dela fingiu que ia brincar com a gente. Ele tinha 16, né? E aí a gente tava brincando de casinha, e ele veio e ele passou a mão nas minhas partes íntimas, né? Passou a mão nas minhas partes íntimas, eu fiquei em estado de choque, eu saí correndo e fui pra casa. Viu como a criança sente a energia? É algo que não é comum, tua sexualidade não foi desperta, é uma energia que o corpo não reconhece, aquilo gera um trauma em você. Exato. E aí, como eu disse, né? Eu tinha medo de falar as coisas pro pai e pra mãe, porque assim, se eu falar, eu vou apanhar, porque eu fui pra casa da minha amiga brincar. Né? E aconteceu uma coisa estranha que eu não sei o que é. O que é e eu não sei o que falar. Então, aconteceu algo semelhante comigo, tá? Isso, então assim, a gente não... E aí a gente não quer falar. Eu nunca falei isso, eu tô revelando isso a primeira vez, né? Não... Mas é importante, até para que as pessoas se identifiquem. Eu aqui falo também, conto sobre as minhas traições, um monte de coisa que aconteceu e tal, porque eu acho que as pessoas precisam se identificar com a gente e entender que isso, para que a gente... Como a gente lida com essa situação, para que não aconteça o mesmo com os filhos, né? Exatamente. E aí foi onde, assim, então depois dessas experiências, minha gravidez na adolescência, essa situação quando criança... Então, eu sempre pensei assim, quando eu tiver meus filhos, eu quero ser aberta com eles, sabe? Eu quero conversar, porque é muito importante que a gente crie vínculo. Com certeza. É muito importante que nossos filhos confiem na gente, que eles não tenham medo de falar. Porque a mãe vai bater, porque a mãe vai brigar. E esse vínculo é construído, né, Nani? Ele não vem pronto, você constrói desde pequenininha. Não adianta você, não, quando chegar o momento certo, eu vou chegar e falar de sexo com a minha filha. Você não vai conseguir. Ou você vai construir isso desde pequena, ou você não vai conseguir. E a informação é poder. Então, quem tá passando essa informação, que é o pai e a mãe, no caso a Nani, para os filhos, ela tá passando essa informação na hora certa, no momento certo, e já prevenindo. E aí a criança, a tua filha,
filha, enfim, não sei quantos filhos. Eu tenho 2 filhos. Dois um filhos? de 20 anos e a menina de 9. Os teus 2 filhos, eles se apoderam dessa informação. Isso. Informação é poder, e eles têm daí, então, um livre-arbítrio, né, de fazer as escolhas deles e também saber quando estão em perigo, que é a questão que a gente tá colocando aqui. Exato. Então, com o menino, eu conversei com ele já quando ele começou, assim, a adolescência, 12, 13 anos, eu sentei com ele, vamos conversar um pouquinho, né? A mãe nunca falou com você sobre sexualidade, você quer conversar com a mãe? Quer tirar dúvida com a mãe? E aí, a gente começou a conversar, mãe, eu quero, né? Eu quero saber o que a mãe acha se eu namorar. Ele queria muito namorar. Eu quero namorar. Falei, filho, será? Você tem certeza que é isso que você quer? Será que não é uma pressão? Por isso que eu falo da pressão, né? E até hoje ele não namora. Ele vai ficar bravo comigo, mas enfim. Até hoje ele não namora, porque ele fala, mãe, eu quero estar preparado para isso. Realmente é um passo importante, né? Mas sabe que no Sinal nosso que podcast, a instrução, né, foi top. A gente fala sobre isso também. Minha filha tem 18 anos também, não queria saber de namorar, mas porque ela foi instruída. Exato. Né? Aí você tá me falando, Nani, dessa questão mais da sexualidade, mas sobre o abuso sexual, a prevenção de abuso, você educou teus filhos para isso? Sim. Com que idade? Sim, já desde pequenininho. Tanto meu filho já com 5, 6 anos, porque exatamente é isso. A criança, a gente vai trabalhar essas questões. Quem higieniza, quem pode passar a mão ali para higienizar as partes íntimas, né? Qualquer situação estranha. Então eu falo muito para minha filha também de 9 anos, filha, quando você for no banheiro, se você precisar de ajuda, você pede pra mãe, se a mãe tá perto, né? Já ensinei ela a se higienizar, desde pequenininha, 5 aninhos, né? Que eles começam já, às vezes ela, né? Mãe, deu, ainda, né? Não conseguia. Mas eu ensinei ela, né, pra quando ela fosse pra escola, tudo assim, ter essa independência e não se expor a um risco, né, eu falei, qualquer toque diferente que você não gostar, que você não deixa as pessoas tocarem no corpo, né, principalmente nas partes íntimas, fala pra mãe, a mãe tá aqui, eu sempre falo isso pra ela, né, por exemplo, ela tem puberdade precoce. Né? Então, hoje a gente percebe os números são gritantes também nesse quesito, né? A gente tem criança de 5 anos que já tem a primeira, que já tem a menarca, né? E eu falei pra ela, olha, pode acontecer de vir a menstruação lá na escola. Você sabe como colocar um absorvente? Filha, vem cá. Então, já conversei com ela. Vem cá, a mãe vai te ensinar como colocar um absorvente, sabe? Se acontecer, já falei isso pra ela. Instruí. Isso também é importante. Eu também instruí meu filho mais velho, né, que tinha 4 anos, eu lembro bem. Da minha filha também foi bem cedo, mas ele eu lembro bem que era 4 anos e era menino. E eu tinha muito essa preocupação, porque quando eu era criança, eu vi 2 meninas, né, vivenciei uma história de 2 meninas que eram do meu grupo, que foram estupradas e mortas, 2 irmãs. Na saída da escola. Nossa, elas desapareceram e 15 dias em campanha, todo mundo procurando essas meninas, e quando acharam, encontraram elas mortas e elas haviam sido violentadas. Aquilo me chocou demais e eu cresci com esse desespero de eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Então esse é um assunto que sempre mexe muito comigo. E aí quando meu filho tinha 4 aninhos, eu falei, né, na linguagem, aí fica a dica para as mães, não passe informação desnecessária que teu filho não precisa, porque tu pode despertar uma curiosidade que não é necessária. Fale na linguagem lúdica, explica, olha, não pode pessoa estranha tocar em você. Eu usava a palavra pipi, cada um usa ninguém pode ficar tocando no teu pipi. Você tem que falar pra mãe, se qualquer pessoa tentar olhar, ninguém mexe em você e tal. Aí até aconteceu um episódio, né, eu acho que 1 ou 2 anos depois que eu conversei com ele, eu fiquei sem babá durante um período e ele precisou vir passar as férias na casa da minha mãe. Aí meu irmão buscou, eu morava em Curitiba e meu irmão aqui em Santa Catarina. Aí ele me ligou, ô Edna, fala aqui com o teu filho, porque ele tá aqui gritando pela casa dele, ninguém toca em mim, e gritando, correndo pela casa. Ele passou o telefone, você disse que ninguém me toca, e aqui ninguém me toca. Eu não vou, calma, então espera a vovó chegar e a avó te dar um banho, porque minha mãe deixou, né, pediu pro meu irmão, e ele não teve Cristo que pegasse ele. Eu achei engraçado, até hoje a gente tira sarro dessa história, dá risada e tal, mas sinal que valeu o ensinamento, ele fez valer. Minha mãe disse que ninguém me toca, ninguém tocou nele, a não ser a vovó, porque daí eu dei autorização e tal, e aí eu achei
achei aquilo ótimo. Minha filha, a mesma coisa. Então, meus filhos não passaram por esse tipo de situação. Então, não adianta você pensar, comigo não vai acontecer, ou se acontecer, meu filho vai vir e vai falar pra mim. Na maioria das vezes, dos casos, a criança não fala pro pai e pra mãe, porque a criança não entende o que tá acontecendo e, indiretamente, ela sente como se fosse uma culpa. Ela acha que ela fez alguma coisa para que o adulto ou a outra pessoa fizesse aquilo com ela. Exato. É um sentimento que ela não sabe lidar e ela esconde por não saber como se comportar com aquilo. Então, você deve conversar com a criança, instruir, porque ela já vai gerar essa intimidade para chegar e conversar com você. Exatamente. Né? A questão da menina ficar mocinha é a mesma coisa, né? Isso. Tem que ser falado. Hoje em dia, como você falou, existe muito isso precocemente, com 7, 8 anos, Sim. enfim. E é ruim, e a menina precisa ser instruída a respeito disso, né? Exato. Se fosse mundo ideal, né, pra gente finalizar nosso podcast, assim, a gente sempre, aqui a gente pode tudo, então a gente pode subir no arco-íris. Qual seria teu sonho, assim, se você pudesse realizar em todas essas questões que a gente tá falando, assim? Nossa, meu maior sonho é que grande parte dos profissionais de educação conseguissem aplicar educação sexual nas escolas com qualidade, né? Que os pais dissessem, nossa, olha só como mudou, né? Olha só como meu filho, sabe? A gente salvar vidas, né? Porque eu sempre digo, não é só a questão da criança, né? Ser estuprada e morrer, mas acho que é ser estuprada e depois morrer o espírito, né? Porque morrer em vida, né? Levar uma vida onde ela está morta. Exato, exato. Então, assim, meu sonho realmente é que a educação talvez seja uma utopia, mas eu gostaria muito, assim, de levar isso na educação, sabe? Sexualidade com qualidade, para que a gente ajude, sabe? Que legal. A gente Você sempre está fala fazendo, que né? alguém precisa começar. Alguém Tem que dar o precisa primeiro começar. passo, né? Sim, Alguém e você precisa já começou, começar. né, com o livro. Então, a gente te agradece imensamente, Nossa, eu que Nani, agradeço. pela tua participação, por ter aceitado o convite. Fica mais uma vez, gente, nós vamos colocar aqui no descritivo as redes da Nani, né? Ela tem o livro ilustrado pela Shell, que elas foram amigas também, tem todo um histórico aqui. No livro tem a história de como elas escreveram um livro, e a Shell ilustrou lindamente, que ficou incrível. Uma São lindas escritora, imagens. outra ilustradora? Isso, exatamente. A Shell é ilustradora. Meu Ficou Deus. lindo o livro, incrível. No dia que eu fiz o stories, um monte de gente já me pediu, tanto que a minha visita levou embora, né? Porque ela é uma educadora também, ela dá aula para professores, e ela levou seu livro para Curitiba, e aí, na verdade, eu dei para filha dela, que é mãe da minha filhada, e ela falou, pronto, já perdi meu presente. Porque ela, não, eu vou dar um curso, já vou usar o livro e tal. Eu falei, pode levar, eu super indico, vou levar também nas minhas palestras pro pessoal, né? E a gente vai deixar no descritivo as redes da Nani. Adquiram esse livro, é incrível, vocês vão gostar, é uma maneira de te ajudar a abordar o assunto ou dar pro teu filho para que ele te procure e tenha as informações necessárias, né, Mi? Com certeza, Nani. Então, parabéns. Obrigada. Como a gente falou, alguém tem que conversar, alguém tem que começar. Sim. Eu não acho que seja uma utopia. Eu sou a pessoa que sonha em fazer diferente. Legal, então, eu até parabéns diria, Nani, e vamos lá, né? Vamos lá, vamos. Eu até diria que você já começou a realizar teu sonho, né? Verdade. Esse livro aqui já é o começo do teu sonho. É verdade. Né? Tudo começa com uma atitude, e ela pode ser pequena, mas é a pedrinha que você joga e o efeito dela vai reverberando, É verdade. né? Alguém, talvez você mesma consiga realizar, talvez alguém que pegue esse livro tenha uma ideia genial e resolva colocar de alguma outra forma, né, através da educação, mas eu acho que a gente, com pequenos gestos, a gente faz a diferença e a gente muda o mundo. Se não o mundo dos outros, o nosso mundo, né, as nossas realizações. E realizar sonhos sempre será possível. Gente, não esqueçam, se inscrevam no canal, né, enviem esse podcast, esse episódio para pessoas que vocês sabem que tenham filhos, bebês, grandes Área ou da não. educação. Enfim, compartilhem, né? Porque eu acho que o material é incrível e coisas boas a gente sempre vai compartilhar. Muito obrigada, Nani, pelo carinho. Obrigada por ter vindo. Obrigada, pessoal, por nos assistirem. E continuem aí que a gente sempre vai trazer novos episódios para vocês. Um grande beijo e até o próximo episódio.